noite, mais uma live, mais um podcast rolando toda quinta-feira. Hoje com nosso estúdio novo aqui, começando a montar um novo estúdio para levar o melhor conteúdo, o melhor ambiente para vocês que nos acompanha, que nos segue no Instagram, que acompanha nossos canais. Eu ia pedir hoje, até para você se inscrever lá no YouTube, você que assiste a nossa live, dá uma força lá no MV8Cast, o canal do YouTube tem já estamos com 8 episódios lançados no YouTube, estamos indo para o 9º episódio, então tem muito conteúdo, inteligência emocional, fonoaudióloga, minha irmã foi lá, deu uma live, temos também a Laura Medeiros, que fez falando sobre emoções, sentimentos. Temos o Max também, que fez com a gente a primeira live, o primeiro podcast, está lá também, fala sobre empreendedorismo, bem legal, bem interessante. Falei também sobre vendas, fiz um podcast legal lá, somente fiz carreira solo, mas fiz sozinho lá, mas ficou legal, umas dicas e técnicas de vendas. E hoje estamos indo para o 9º episódio. Queria começar essa live falando dos nossos apoiadores, que sempre nos ajudam aí no dia a dia e também nos ajuda a manter esse canal, que é o nosso amigo Max da Coeduc. A gente nunca esquece de falar do projeto cultural que ele tem lá. Então acesse o Instagram Coeduc ou o site da Coeduc também, você vai ver os projetos que ele faz, e também tem umas polos, umas camisas top lá. Tem também a Mônia Romano, que é minha esposa, que hoje até fez um Botox Day, hoje rolou lá, foi até legal, a gente deu um pulo lá para ver esse evento. Se você quiser saber mais sobre o trabalho dela também, é DRA_Mônia Romano, doutora Mônia Romano, segue lá. E tem o Raí, que é o nosso parceiro, que também está direto fazendo e nos ajudando e nos dando esse suporte, que faz toda a parte da edição, parte de design, divulgação, parte do marketing, da imobiliária e também da MV8 Business, da MV8 Cash. Dynamo Design, é isso aí, acertei, Raí? Isso aí. @Dynamo Design. O Raí nunca esquece, sempre deixa no YouTube, também no Instagram, observe lá, sempre depois que a gente lança a divulgação do vídeo, vai ter lá os links, tá? O link do YouTube, o link do Instagram das pessoas que eu comentei aqui e dos nossos apoiadores, tá ok? E hoje é um assunto interessante, um tema bem legal que eu gosto muito, que é direito imobiliário, algo que a gente faz no nosso dia a dia aqui na MV8 Business. E trouxe uma pessoa muito especial, um parceiro que trabalha aqui com a gente, é nosso parceiro, nos ajuda na parte burocrática do negócio, que é o Dr. Medeiros. Dr. Medeiros, seja bem-vindo ao MV8Cast, seja bem-vindo ao nosso canal, e um bate-papo bem legal, bem interessante, que vamos falar do que acontece no cotidiano, doutor? Das coisas que acontecem, dos problemas, dos obstáculos que nós passamos em termos de locação, venda, contrato, documentação, enfim. Não perca, fica até o final que você vai aprender muito. Você que é corretor, tem imobiliária, é proprietário, ou mesmo você que está assistindo, que quer alugar ou comprar um imóvel, para você também é muito interessante saber e ter base do que a gente vai falar aqui, vai te ajudar com certeza a fechar um melhor negócio, e eu acho interessante que você vai aprender muito hoje nessa live, então fique até o final que você não vai se arrepender. Se puder compartilhe essa live, já manda aí para o grupo dos corretores, manda para grupo de amigos, para quem você acha que é interessante esse tema, repasse, que conhecimento repassado é sempre bem-vindo, não tem problema nenhum você ajudar o próximo aí, então faça isso. Galera, muito obrigado por vocês acompanharem, vocês sempre nos dando uma palavra de elogio, nos dando até uma crítica construtiva, sempre ali nos apoiando. Obrigado a você que nos segue e nos ajuda aí no nosso canal. Então hoje eu queria apresentar para vocês, no 9º episódio, Dr. Medeiros, formado em Direito, especialista
em direito imobiliário, direito na parte da construção civil, tudo isso um pouco mais, e eu vou deixar ele se apresentar até para vocês conhecerem um pouquinho mais o nosso entrevistado de hoje e a sua origem, né? Um pouquinho da sua história nessa live. Obrigado, doutor Medeiros, muito obrigado mesmo pela presença, que Deus abençoe a sua vida. Vamos embora, vamos lá, doutor, e você? Eu que agradeço o convite, Walter, estar aqui com vocês, pela oportunidade de trabalhar junto com vocês. Eu acho que é muito importante, é um tema muito importante, até para dar segurança nas negociações. O advogado, como eu sempre falo, ele é importante demais no nosso dia a dia. Tudo envolve contrato, tudo envolve negociações, então é sempre importante ter essa segurança, né? Legal. E isso que a gente vai conversar, deixa eu só arrumar o microfone aqui. Tá legal, Raí? Quer que abaixe um pouquinho? Tá saindo o som aí bem? Vamos dar uma ajeitadinha só, estúdio novo, né? Estamos inaugurando aqui. Só Esse estúdio você vai ver muito ele ainda. A gente vai decorar ele ainda. Agradeço a Rayane que ajudou, fez a pintura aqui pra gente. Rayane, vocês vão conhecer um dia, é multifuncional, né? Trabalha aqui com a gente. Acho que tá mais legal. Legal. Pessoal, até aproveitando que o Raí tá arrumando aqui, se você quiser fazer pergunta, tirar dúvidas, deixar seu comentário, fique à vontade. A gente vai responder no decorrer da live ou no final dela, tá ok? Ficou bom aí agora, Raí? O som melhorou? Ficou mais alto. Tá legal? Sobe o tomzinho. Bora lá então, continuando aqui. Desculpa, a gente parou aqui, você estava falando do direito imobiliário. A importância, né? A importância do nosso dia a dia do direito imobiliário. E para os colegas corretores, né, tirar algumas dúvidas, isso é importante demais. Nós estamos no dia a dia, sabe o quanto é necessário isso. E principalmente para um negócio que, em questão de valores, né, envolve valores altos, que se for ver dos patrimônios, o imóvel é o maior, né? É de valor agregado maior. Agregado, né? Exatamente. Bem. Então coloque, precisa dar segurança para os clientes, tanto para os vendedores quanto para os compradores, locadores e todo mundo que envolve esse ramo do imobiliário, né? Legal, doutor. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Antes até da gente entrar no termo jurídico que a gente fala, né? A gente brinca assim, vamos entrar na parte burocrática do negócio, né? Até antes da gente entrar nessa fase, eu queria saber um pouco mais, assim, até para o pessoal te conhecer melhor, né? A gente se conhece um tempinho já, né? Que tem essa parceria, mas saber quem é o doutor Medeiros antes de ser doutor? Pois é, eu na verdade assim, não conhecia a profissão de advogado, tudo que envolvia o direito, porque eu não sou de uma família de advogados. Eu cresci, me formei, fiz Senai, fui para uma empresa, trabalhei há alguns anos no setor de metalúrgica e trabalhando ali eu fui passando pela escola, entrei no ginásio tudo, e quando chegou no final eu sentia que aquilo ali na metalurgia não era para mim. Eu sentia que eu estava no lugar errado. Sim. Então, quando foi no último ano do ginásio, o meu pai chegou para mim, próximo já do final do ano, já quase para fazer os vestibulares, e aí meu pai me fez um questionamento: qual que é o caminho que você vai seguir? No terceiro colegial, né? Terceiro colegial, exatamente. Eu nem sei como é hoje. Exatamente. Aí no terceiro colegial, meu pai chegou para mim e disse: e aí, o que você vai fazer? E para surpresa de todos, eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz, né, fui até uma banca de revista, comecei a folhear lá, trazia várias opções de carreira, né? Sim. E eu comecei a ler aquilo. Eu falei, bom, eu sei, uma coisa eu sei, metalurgia não é o que eu quero. Minha mãe queria que eu fosse engenheiro, meu pai queria que eu fosse engenheiro, assim, nunca externou, mas talvez ele achasse que eu fosse seguir por esse caminho. Mas uma coisa eu sabia, que ali não era o meu lugar. Ele era da área ou não? Ele foi metalúrgico. Metalúrgico. Trabalhou mais de 30 anos, quase 30 anos na Metso, bastante conhecida aqui em Sorocaba. E eu também trabalhei nessa empresa, trabalhei por 8 anos. E eu me identifiquei ali, eu falei, bom, isso não é para mim, eu gosto muito do contato com as pessoas, de me sentir mais próximo.
E ali, na metalurgia, você fica um pouco mais distante, né? Não tem esse Mais parte de logística, né? É, mais a parte exatamente. É diferente. Mais afastado do público, né? Que, na verdade, você tem contato com seus colegas de trabalho, com os líderes, chefes. E o tempo foi passando, assim, quando chegou no final do ano, meu pai perguntou para mim, o que você vai seguir? Aí eu peguei esse livro, fui na banca de revista e comecei a ler todas as profissões e vai, cheguei no D, Direito. Pô, comecei a ler advogado, as carreiras que poderiam seguir, advogado, delegado de polícia. Nichos dentro do... Isso, exatamente. Delegado de polícia, juiz. E assim, na verdade, um ramo muito grande, né, de oportunidades dentro disso aí. E aí, o que mais me atraiu foi assim, o advogado ele precisa sempre estar se atualizando. Eu amo estudar. Eu não gosto de ficar parado, eu amo estudar, eu amo estar aprendendo, eu gosto cada vez mais de aprender. Eu sempre desafios constantemente porque eu gosto de aprender. Legal. E uma das coisas que eu gosto também é ler. Então, eu consigo... Foi uma área que me chamou a atenção porque assim, o advogado sempre precisa estar lendo. Precisa estar atualizando, se atualizando. Então, como eu tinha que ler, eu falei, cara, eu estou no lugar certo. Eu lembro da minha infância, o melhor lugar que o lugar que eu mais gostava de estar mesmo era dentro de uma banca de revista. Eu lembro que meu pai, não sei se você conhece o Distrital. Sim, Mercado Distrital. Mercado Distrital. Eu ia pra lá, meu pai ia fazer feira, eu ficava na banca, arrumei amizade com um tiozinho da banca, ele deixava eu ler as revistas e eu não levava, ele deixava eu ficar lendo. Então eu lia gibis, viu, várias coisas. Enquanto meu pai fazia a feira, olha, eu olhava ali. Ia lendo rapidinho pra as histórias, aí lia... Os mais jovens de hoje nem você falar gibi, ele fala que tá me xingando, nem se sabe. Não, é gibi, revista em quadrinho era legal pra caramba, né? Não, eu gostava muito. E era assim, a Turma da Mônica. Eu levava pra casa a Turma da Mônica, porque como era mais barato, meu pai não gostava de gastar muito com isso. Então eu levava a Turma da Mônica, mas só que lá eu aproveitava pra ler... Já pegava os outros. Pegava os outros. Marvel, DC... Então, cara, eu lia sagas inteiras ali. Todo domingo lá, então foi... Leu a banca inteira, em um ano. Foi, eu li bastante. Eu gostava muito de ler. Então, quando eu me vi no direito, e fui assim até o final, né? Na letra D, parei na letra D, li e falei, me interessei. E foi indo, até a zoologia. Mas eu me encontrei ali. E aí fui correndo, porque já estava em cima do vestibular, fui correndo para as instituições. Isso com 18 para 19, menos. Mais ou menos. Mais ou menos 19. Mais ou menos, né? 17, 18. 18, mais ou menos essa idade aí. Corri para ver, já tinha passado de uma das faculdades, tinha passado. Aí eu fui nas outras, fiz o vestibular e consegui passar. E foi assim, eu comecei a estudar. O bom é que a faculdade começou por direito penal. Eu acho que é uma coisa muito válida, né, você começar por direito penal, porque é uma questão que você vê você vê na televisão, você gosta do direito penal, não que eu exerço hoje, não exerço mais direito penal. Só que aí foi me chamando mais atenção, porque aí começa a falar do que a gente vivencia. Porque se começasse por direito imobiliário, moleque, o que vai se interessar? Só que assim, não tinha noção do quanto era importante isso. E aí depois que eu terminei a faculdade, na verdade eu estava já no terceiro ano de faculdade e trabalhava na metalúrgica. Você chegou a atuar então na metalúrgica? Continuei estudando, porque na verdade eu tinha que pagar a faculdade. Então não podia me dar o luxo de só estudar. Nossa live do Instagram teve um problema com o áudio, mas a gente consertou e continuou a live. Então fiquem aí. Voltou o áudio? Voltou o áudio. Ô, Instagram, assim você quebra nossas pernas. A gente teve que reiniciar a live, o pessoal que está entrando novamente. Desculpa aí, caiu, realmente teve um imprevisto. Mas agora acho que já está em ordem, né? Tá saindo bem o áudio? Tá. Então, pessoal, vamos dar continuidade então. Esperar só uns 3 segundinhos aí para o pessoal que estava na live voltar. Senão vai perder o assunto aqui, né? Eu estava comentando uma conversa que eu tive com o doutor há um tempo atrás, né? A gente estava conversando e eu perguntei para ele, a gente está
tá entrando agora assim, né, na especialidade dele, que é no direito imobiliário. E eu perguntei para ele onde que ele almejava, né, como profissional, onde que ele queria chegar. Você lembra, doutor? Ele falou para mim. Qual foi a resposta? Ele falou: quero ser o maior especialista em direito imobiliário do Brasil. Foi ansioso. Do mundo já seria uma proporção bem maior, né? Mas do Brasil é possível, não tenho dúvida disso. Na verdade, Sorocaba, assim, é questão de aprendizagem. É onde a gente quer chegar. Quer dizer, nunca vai saber tudo. Não é questão de nunca vai saber tudo. Ainda estou no começo, se for contar, né? Sim. São 5 anos, né? Como você tinha feito a pergunta lá atrás, como é que eu descobri o direito imobiliário? Né? Então, há uns 5 anos atrás, tem um amigo meu que ele tinha necessidade de ter um advogado para o negócio dele. E aí fui lá, conversei, ele já tinha até um advogado que era amigo dele. Falei: não, tranquilo, continuo com esse advogado. A gente foi conversando, é muito amigo meu. E aí ele falou: viu, eu tenho casas de aluguel para trabalhar. Pô, mas aluguel não é minha praia, né? Eu trabalhei a vida inteira, desde 2003, quando eu ainda fazia estágio, sempre foi na área bancária. Foi 2003 e foi indo, e até aquele momento eu só conhecia praticamente essa área, né? Esse ramo do direito bancário. Mas aí era necessidade, eu falei: vou ver como vai ser. Uhum. E ali eu comecei a ler, comprei livros de direito. Conhecer mais a área. Aí eu comecei pela locação. Certo. E assim, né, quando você começa a estudar, muita coisa eu fui buscando no YouTube. Tinha algumas coisas que apareciam. Aí acabei conhecendo o Cresce, porque o Cresce isso é uma ferramenta muito boa. Um portal legal, né? Exatamente, uma ferramenta extremamente importante para vocês como corretores. É muito bom. E fui lá buscando fundamento, base, aprendendo. Falei: bom, se for para eu fazer, eu preciso fazer bem feito. Eu não quero deixar também pegar um amigo meu e deixar ele na mão na questão imobiliária, nessa questão de locação de imóveis. Porque, querendo ou não, aparentemente as locações são seguras, são contratos simples, mas não são. Não é assim tão simples. Quando você começa a se aprofundar e vai vendo como é que funciona, e aí você vai vendo que é um ramo bem difícil. É difícil assim na lida diária, porque tem uns complicadores, né? Tem questão do imóvel, quem é responsável por uma situação no imóvel, quem é responsável pelo outro, que eu posso ter de garantia, e você vai se aprofundando, e é isso que eu fiz. O primeiro ano fui aprendendo e tocando, E assim, ele foi adquirindo mais imóveis, então foi trazendo mais trabalho, e eu fui conhecendo melhor. Novos desafios. E isso fazendo no peito e na raça. Não tem coisa melhor para você aprender do que você estar na teoria, e você está assim. Verdade. Na prática, aprendendo a teoria. E errando que aprende também. Exatamente. Né? Ninguém é perfeito, né? Exatamente. Mas na prática você aprende 1000 vezes do que na teoria. Fui. E na faculdade às vezes não ensina, né? Exatamente. Direito imobiliário. Ninguém te ensinar como tomar na cabeça, né? Direito imobiliário, assim, eu não tive na faculdade, então tive as outras matérias de direito. Você não chegou a ter direito imobiliário? Não, é bem superficial dentro do direito civil. É um nicho. Eu acho que hoje as faculdades estão trazendo mais o direito imobiliário, mas naquela época não tinha, eram os contratos, tinha os contratos de locação, então você aprendia o contrato de locação muito superficialmente, era superficial. Então assim, eu não tinha ideia do que era o direito imobiliário. E assim, quando a gente fala de direito imobiliário, ele é tão amplo, é muito amplo dentro só de uma palavra, direito imobiliário, né? Uma frase dessa, direito imobiliário. É muita coisa, é muita situação. Tem muita coisa, né? Como eu fui pegando locação, e você vai pegando os vídeos, aí você vê, entrei lá, uso o Capião. Eu falei: nossa, legal. Aí você vai, eu fui começando a aumentar o leque dentro daquilo que eu estava fazendo, eu comecei a aprender. Aí veio um novo desafio. Eu já estava escutando algumas coisas voltadas para o direito imobiliário, além de locação, e estava gostando de aprender aqui. Tava pegando gosto para coisa, né? Pois eu falei: nossa, isso aqui é muito, muito legal, muito interessante. E fui seguindo, fui entrando, e apareceu uma certa vez lá uma situação que era regularizar um imóvel, regularizar uma
construção e instituir um condomínio multifamiliar. Cara, que foi um desafio para mim, né? Sim. Eu olhei aqui e falei, nossa, que situação interessante, né? Uma venda que você teve que... Não era venda, a pessoa queria que regularizasse e fizesse a divisão da propriedade, porque o imóvel era um terreno, foi construído a parte de baixo. E em cima tinha a filha foi morar, então ficou o pai embaixo e a filha em cima. Entendi. E o que eles queriam fazer? Eles queriam que cada um tivesse o seu imóvel. Um desmembramento mesmo, né? Exatamente, cada um divisão tivesse a ali. sua matrícula e cada um fosse dono, proprietário da sua parte. Sim. E aí fui. E é mais difícil, né? Porque se tem um terreno com 2 imóveis no mesmo terreno, confrontando as metragens, fica mais fácil, né? Sim. Mas assim, no mesmo terreno, é mais complicado mesmo, né? Na verdade é diferente. Não diferente, porque não na verdade não é comum, né? Não é comum. É. Então quando eu vi aquilo, e aí eu comecei a estudar, quando apareceu isso aí, eu comecei a estudar cada vez mais para isso. E assim, continuei tocando meu direito bancário, que eu continuo com os meus clientes e quero continuar tocando, que é uma área que eu gosto também. E no direito imobiliário eu fui me achando cada vez mais e gostando disso aí, gostando muito. E eu começo a estudar e me dá vontade de ler mais, e me dá vontade de ler mais sobre aquele assunto, Se aprofundar mesmo, doutrinadores diferentes. Aí outras coisas que foram aparecendo, né? Vieram outras situações. Esse próprio colega que compra, que trouxe imóveis para locação, que é meu cliente hoje, ele foi trazendo algumas situações de compra. Ele comprava um imóvel e trazia para mim. O que você acha? E eu fui me aprofundando. Sim. Por isso eu fui me aprofundando. Você ajudava na aquisição ali, na compra daquele imóvel. Exatamente. E já dava um suporte para ele nesse sentido da locação, da administração, né? Da parte também que entra o processo da locação, né? Sim. Ele identificava um imóvel potencial e acabou assim, investindo, né? A figura dele foi mais como um investidor. Então ele vê a oportunidade, ele traz isso e ele como investidor ele quer ver quais são os riscos dele, né? Sim. Então eu estou entrando nisso aqui. O que você me fala? É muito arriscado, o risco é menor? Dá um parecer aí, né? Exatamente. Você tem um imóvel. Fazer aplicar, né? Você tem um imóvel constituído, uma área constituída. E aí essa área tem vários proprietários, que são os herdeiros. Então o que você vai fazer? Não é porque aquele imóvel é objeto de herança que ele não pode ser comercializado. Pode ser através de cessão de direitos. Então você vai dando o caminho. O caminho das pedras. O caminho. Então ele já adquiriu imóveis de herdeiros, tinham vários herdeiros, eu fiz o inventário extrajudicial. Com o inventário ele recebeu os direitos e acabou adquirindo imóvel. Legal. Acabou adquirindo imóvel com isso aí. Isso acontece muito no ramo imobiliário, né? Às vezes o cliente, que não é muito comum, né? Também não surge todo momento, mas vira e mexe acontece, né? A gente puxar uma documentação e ter uma pendência, tem algo para resolver. É até legal para o pessoal saber, porque tudo pode ser resolvido, né? Lógico que é a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, né? Tudo tem seu prazo ali, porque nós sabemos que depende às vezes de prefeitura, né? Às vezes de chegar até de acionar um jurídico aí, né? Levando o caso mais para frente, né? Um processo mais demorado. Um inventário, por exemplo, como você falou, né? Formal de partilha, enfim. Mas no sentido, agora trazendo assim para o pessoal a importância mesmo que tem, a relevância que tem numa negociação, que é por isso que o doutor é nosso parceiro aqui, né, e faz o seu trabalho muito bem, essa parte de ter um suporte, um apoio, como você está comentando, né, em específico desse negócio, mas assim, para o pessoal saber, vamos dizer assim, que esteja um negócio surgindo, qual a importância desse suporte do advogado na hora de fechar um negócio, para concretizar, né? Lógico, contrato e tal. Então assim, só para o pessoal entender, às vezes alguém quer vender a casa, né? Eu quero vender minha casa. Beleza, então qual é o caminho falando o caminho das pedras, qual é o caminho do lado burocrático do negócio para que a venda seja executada, né, processada da melhor maneira possível? Bom, vamos começar. Quer dizer assim, quando você olha a figura do advogado dentro de uma instituição, eu acho que isso para qualquer pessoa que
que vê, que tem um corpo jurídico, que a empresa tem um corpo jurídico, que tem um advogado ali dentro, você transmite uma segurança. Então, assim, o corretor que ele tem a figura de um advogado por trás, ele transparece segurança. Entre uma corretora que tem e outra que não tem, às vezes o vendedor vai optar por aquela que tenha, porque ele sente um pouco mais seguro. Credibilidade maior. Exatamente. Não que a figura do próprio advogado traga segurança, mas ele se sente um pouco mais seguro, até porque se ele tiver dúvidas, ele não vai esperar que o corretor vá atrás de um advogado que esteja do lado de fora. Não, ele vai chamar aquele ali que está do lado dele e falar, viu, você pode participar aqui da reunião? Porque às vezes a dúvida do vendedor, até mesmo na questão de um imóvel ter algum empecilho, restriçãozinha ali. Exatamente, alguma situação que foge um pouco à regra, que nem foge tanto à regra assim, né? Muitas situações acontece isso, mas você ter um corpo jurídico, um advogado ali próximo, que não precisa estar ali o tempo todo integral, mas que você possa ligar numa reunião e falar assim, doutor, eu tenho uma dúvida aqui, ó, eu estou com um cliente, estou fazendo uma reunião, estou participando de uma reunião, suporte, né? Eu preciso de um suporte aqui nessa situação. Então, o vendedor ele vai se sentir mais seguro. O proprietário, né, que vai trazer o imóvel para o corretor, ele vai falar assim, pô, é legal, ele tem um advogado, ele tem um corpo jurídico por trás que ajuda ele. Então, isso é importante para quem está trazendo o imóvel. Sim. E também é importante para quem está comprando. Porque, na verdade, o comprador ele tem que se sentir mais seguro desse imóvel. E você vai levar segurança para quem está comprando, porque o seu cliente não é só quem está trazendo o imóvel. O seu cliente é quem está comprando. Sim. Não é isso? Então, se você faz uma venda boa desse daqui para esse daqui, você atingiu as duas partes, essa parte aqui ela vai também passar para esse lado futuramente. Ela pode ter um potencial muito grande de passar para esse lado. E aí o imóvel que você vendeu vai ser seu. Então, quando você oferece essa segurança nas duas pontas, o cliente ele te vê com outros olhos. Sim. Então, é o que eu vejo, tá? Isso é o que a gente passa no dia a dia aí, né? Exatamente. Na verdade, já passamos algumas, não digo nem dificuldade, né? Mas é que sempre assim, né? O cliente tem uma dor para resolver, né? Se o cliente traz um imóvel que precisa resolver a parte burocrática, né? A parte jurídica, a parte, enfim, a parte do documento do imóvel, sempre tem alguma coisa para estar sendo feito. Não tem, estou 100% no meu documento do meu imóvel, está tudo em ordem. Pô, então beleza, só que na hora de fazer a venda vai precisar do contrato, certidões, né? Uma hora ou outra vai entrar o jurídico, não tem como, né? Não tem como fugir, né? Porque é o seguinte, né? Nem todo eu não tenho conhecimento de tudo. Eu não sei, na verdade assim, eu não sou corretor. Então eu não tenho como falar assim, eu sei vender. Não, eu não sei vender. Não sei, eu não tenho esse conhecimento. É uma coisa que vocês se prepararam para isso. Só que da mesma forma, algumas coisas do conhecimento vocês vão pegando diariamente. Então o conhecimento jurídico, mas vocês vão adquirindo isso com o passar do tempo, com um corpo jurídico que te ajude, com a experiência, mas sempre vai aparecer uma coisa diferente. Sempre vai aparecer. E assim, é importante, porque mesmo aquele corretor que não tem um corpo jurídico, que não tem um advogado, ele tem que saber tudo que está ali. Começando, quando você me falou da questão da documentação. O que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Então, o cliente chegou, o vendedor, aquele que está vendendo o imóvel, ele chegou no teu escritório, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, qual que é o objeto que você está trabalhando? É o imóvel. Então, você tem que entender o imóvel. Ele vai, primeira coisa, ou você vai atrás da matrícula, ou o cliente vai te trazer uma matrícula. É claro que você vai ter a segurança, porque você foi atrás e trouxe aquela matrícula atualizada. Para você entender aonde está. E aí a obrigação do corretor, se ele não tem um corpo jurídico, mas a obrigação ele entender a matrícula do imóvel. A matrícula é o RG da pessoa, o RG, CPF, carteira de motorista, tudo. Aquele é o documento inicial. Eu preciso entender o que tem ali na matrícula. As averbações que foram feitas, os registros que foram feitos, tudo que traz ali, toda a história. A vida do imóvel está ali. Né? Exatamente, porque em algumas situações isso trazendo uma coisa prática, uma situação prática de um imóvel que parecia que estava tudo tranquilo. O último proprietário não, né? Ele estava lá o nome do comprador e o vendedor. Quando você identifica lendo aquilo lá, quando você bate o olho, na minha experiência eu bati o olho, tem comprador e vendedor, pronto.
Só que na verdade o que estava registrado ali era um compromisso de compra e venda. Então um compromisso de compra e venda, ele não é a compra e venda. Não é a compra e venda. E foi feito, esse compromisso foi feito em 1981 através de uma escritura pública. Certo. Então, quer dizer, ele foi levado a registro, estava tudo ali, bonitinho na matrícula. Só que isso te leva a erro. Achar que que está tudo certinho, você viu lá comprador, você bateu o olho e não leu direito, você vai começar a comercializar. Primeiro, você pode até no meio do caminho descobrir, só que você já trabalhou em cima daquele imóvel. Sim. Você já perdeu um tempo ali que, na verdade, assim, você já podia ter orientado o teu cliente no momento que ele chegou. Falou, ó, é o seguinte, a tua matrícula aqui, ó, é um compromisso de compra e venda. Tá, mas eu fiz a escritura. Mas a escritura é uma coisa, a matrícula é outra coisa. Sim. Então, ali, apesar de ter feito a saber identificar saber identificar o que está captação acontecendo ali. né? Se é compromisso, se foi contrato de compra e venda, se está feito por escritura, se não foi feito por escritura, porque tem até isso, eu fiz contrato, eu fiz a compra e venda, só que o instrumento particular. Aí tem que ter, você tem que conhecer, isso é óbvio, né, que é o que eu tenho que fazer? Para cima de 30 salários mínimos, eu preciso fazer essa transmissão por escritura pública e não por contrato particular. Então eu já tenho que identificar isso. Se a pessoa trouxe um imóvel que o valor é acima de 30 salários mínimos, com um instrumento, ele te trouxe aqui um instrumento particular, não vai dar registro. Então você vai precisar trazer ele, e aí está a situação de você trazer uma segurança, trazer até um outro trabalho para o teu escritório, que seria a regularização disso para depois você vender. Uma assessoria, né? Uma assessoria, exatamente. Jurídica com já fazendo essa regularização, não só identificando o problema. Você né? vende dois trabalhos, você pode vender dois trabalhos. Já agrega o valor ali. Né? Exatamente, eu posso fazer essa regularização para o senhor, né? Ela tem isso, tá o nome dos herdeiros. Muitos vão falar assim, nossa, vai me dar um trabalho. Não, não é um trabalho, na verdade é mais um serviço. Você pode agregar esse serviço para o teu escritório, então você vai trazer mais uma oportunidade. Então, é pensar um pouco fora da casinha, com isso mesmo, você aprendendo, você indo atrás da informação, trazer isso novo para o teu escritório. Porque foi feito um levantamento que 70% dos imóveis no Brasil são irregulares. Sim. Nossa, bastante. Né? É bastante. Então, assim, é claro que é nível Brasil. Assim, não vou trazer aqui para a cidade de Sorocaba. Mas tem bastante. Mas tem muito. Eu acho que, quer dizer, com 70% a possibilidade de você se deparar com um imóvel irregular é muito maior do que com um imóvel regular. É verdade. Você entendeu? Então, quando o cara, quando assim, o vendedor ele traz uma imobiliária e tem um enrosco, ele quer que você resolva a situação dele. Pelo menos dê um norte. Mas geralmente o corretor foge. É a hora que se não tem uma jurídica, lógica, né, na empresa, ou ele não quer, ele acha que está perdendo tempo. Ao contrário, você está investindo tempo, né, investindo relacionamento com o cliente para futuramente você fazer uma venda, né, com qualidade, qualificada. E na verdade isso é o atendimento humanizado. Né? E vai ser humanizado e você vai ter um diferencial no mercado gigante, porque a concorrência é forte. Né? Então, a partir do momento que você tem essa assessoria, né, você agrega valor nesse processo do início da captação, da futura venda, você está trazendo um valor muito grande para o seu atendimento. Né? Exatamente. É a questão da segurança. Você não precisa exatamente ter o corpo jurídico, o advogado, como eu falei. Se você no meio do negócio já adquiriu experiência para você direcionar o teu cliente para falar assim, tem uma saída assim. Dá para você fazer isso, faz aquilo, procura o cartório, você precisa direciona pelo menos, né? Dá o suporte. Você me trouxe um contrato particular, só que o que eu preciso aqui é uma escritura pública. Você consegue fazer isso? Você direcionou ele vai, regulariza, dentro de uma semana, 2 semanas, ele te traz aqui a documentação, você faz a venda, o cara vai agradecer, porque nunca é uma venda só. Sim. Geralmente a pessoa vendeu geralmente também vendeu outro. Geralmente também quem está vendendo sempre tem uma intenção de compra, né? Pode ser que não naquele momento, mas se criando esse relacionamento, com certeza é para ser, né, o cliente te procurar nesse momento da compra, né? Você fez isso aí. É um investimento, né? Você fez isso aí, né? Você pegou um imóvel dele que estava um pouco enroscado, ou bem enroscado, e você resolveu o problema dele. Quando ele quiser comprar um imóvel, ele vai falar assim, Walter, eu queria que você captasse um imóvel para mim desse jeito, tal, porque ele vai confiar em você, que você vai trazer algo já certo para ele. Né? No começo da negociação lá atrás, você cativou ele vai vir. Mas tem que pagar a corretagem, viu? Ele não está preocupado com isso.
Ele quer a tua segurança. Quer a segurança e ele fica mais em paz, né? Eu Porque trago já isso teve Eu trago isso por mais experiência tranquilo própria. pra fazer. Eu trago isso por experiência própria. Eu tenho um colega, eu morei algum tempo no Espírito Santo e foram 3 anos lá no Espírito Santo. E dentro do meu hall de amigos assim tinha um corretor de imóveis. E comecei a procurar imóveis para comprar, tinha uma vontade, estava com dinheiro lá e até pensei que ia ficar mais tempo por lá, né? Só que as oportunidades foram diferentes. E numa conversa, mas você quer o imóvel onde? Eu falei, querido, eu moro em tal prédio. Se tivesse algo ali, seria muito bom. Naquela região. Eu tenho tanto para dar de entrada, ele me fez umas perguntas. E assim, fui trabalhar, fiquei a semana inteira trabalhando, minha esposa também trabalhando. Aí, de repente, ele liga, achei o seu apartamento. Foi. Eu falei assim, viu, o nome dele é Cacá. Muito, muito legal ele. Achei o teu apartamento. É a oportunidade, você tem que comprar. Eu falei, tá, mas onde é? É o seguinte, você mora no 604, o imóvel é no 606. Acabei de captar esse imóvel, ele é seu. Prédio. Falei, tá, mas eu tenho tanto para dar de entrada e tal. Não, pode deixar que isso eu vejo. Já foi na caixa, trouxe. Viu? Eu achei assim, vou comprar imóvel, seria a maior dificuldade do mundo. Sim. Cara, foi uma semana. O imóvel, eu estava fazendo mudança. Eu não precisei nem de caminhão de mudança. Eu saí com a minha geladeira daquele mesmo andar, fui até no mesmo andar, do 604 para o 606. E aí eu fiquei. E hoje, eu falo assim, pagaria de novo, sem problema nenhum. Eu paguei a corretagem dele, pagaria pela segurança que ele me trouxe. Sim. E assim, é uma situação que eu conhecia a profissão de corretor de imóveis, porque ele fazia parte do nosso amigo, tem outros amigos, mas ele trouxe aquilo que eu imaginei para mim, trouxe toda a segurança na negociação. Foi, correu atrás, trouxe para mim e solucionou o seu problema. Né? Solucionou o meu problema. Isso foi muito bom para mim. E falando em problema, queria saber, que é o que a gente mais resolve aqui, queria saber um pouco, até anotei aqui para mim não me perder na nossa conversa aqui, a importância dessa prévia que a gente estava falando, né, dessa análise da documentação, né, a gente bem comentado aí a matrícula. É lógico, a matrícula é a primeira, né, que a gente analisa até para entender, né, como o imóvel se encontra no momento da futura venda ali, né, no momento da captação. Mas sabemos que o processo também, né, da locação e da venda vai muito além disso, né? Ali é só o primeiro, digamos que seja o primeiro contato com o imóvel e depois a gente tem que sempre estar analisando outras coisas e também fazendo com o apoio jurídico uma análise mais completa, mas e também no fechamento dar toda aquela segurança. Analisando esse lado até você comentou do seu amigo lá de locação, né? Estou entrando um pouco em menos, mas você estava falando de locação, que locação é algo que gira bastante, né? Sorocaba região, né? Veio no Brasil inteiro, mas aqui em específico a gente viu que veio bastante gente, por causa da pandemia também, né? De morar para cá e a princípio eles alugam para depois uma intenção de compra, mas no começo é mais vou me adaptar na cidade, vou começar um novo emprego, enfim. Essa parte da locação, você estava comentando lá que você faz essa parte jurídica, administrativa, né? Quais são os cuidados que o proprietário tem que ter, né? Essa é a minha pergunta, os cuidados que o proprietário tem que ter na hora de deixar seu imóvel para alugar ou na hora de alugar seu imóvel, enfim, quais as dicas que você pode dar para quem está assistindo e que tem a ideia de um dia ter um imóvel, investir e alugar, né? Viver de renda ou uma renda extra, né? Uma renda fixa, ou mesmo quem já tem e está pensando se acha que eu vou alugar meu imóvel. Quais são as dicas principais, né, que a gente precisa, os cuidados que a gente precisa ter para não virar um pesadelo, né? Um sonho que vira um pesadelo. Sim, com certeza. Você começa primeiro pelo imóvel, né, que você tem que saber da tua responsabilidade. Eu estou passando o imóvel, estou cedendo a posse provisória do imóvel para uma outra pessoa. Então ele precisa estar regular, né? Precisa a estrutura, precisa tá ok, até para não gerar um problema futuro para você, né? Você entrega o imóvel com a estrutura tudo legal.
Beleza, a partir do imóvel, aí eu tenho que tomar os cuidados na hora de escolher a pessoa que está vindo ali, está vindo morar. Então você tem que tomar o cuidado de analisar bem o histórico dessa pessoa. Você vai fazer o mínimo, né, que trazer algumas certidões para ver se aquela pessoa realmente ela cumpre com os contratos dela, com as obrigações que ela tem. É importante também ver se não tem ações de despejo anterior, então é importante trazer uma certidão, pegar essa certidão e analisar, ver se não tem algum histórico de problemas com... Essa ação de despejo, você comentou, como que eu vejo? Onde que eu vejo esse histórico? Saber se o fulano, ciclano pagou certinho o antigo imóvel, porque tem muito isso também, né? Acontece muito disso, Sim. né? A Assim, pessoa a maioria das fica pulando de imóvel em imóvel, não pagando ninguém. Isso acontece. Isso acontece. Esse é um problema. Acontece. Mas assim, é muito simples. Hoje as certidões elas têm um acesso o acesso aos sistemas e tudo aí, trouxe uma facilidade muito grande para você tirar as certidões. Então, se você entrar nós estamos aqui em São Paulo, eu vou entrar no TJ, no Tribunal de Justiça, site do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e tem um campo lá que é certidões. Então, eu vou tirar uma certidão daquela pessoa, eu posso tirar uma certidão que traz um pouco menos de informação, sim, ou posso trazer uma certidão de objeto de pé, mais completo com toda a informação daquele processo, ou posso trazer uma vintenária que já ela vai abrir o leque para muitas outras situações. Então eu vejo lá, o histórico vai sair, a ação foi extinta, sim, vai aparecer ali. Vai aparecer. Nós tivemos um caso assim, né? Sim. Agora recente, né? Nós fizemos uma venda no Alphaville e teve, né? Apareceu eu não lembro o que era exatamente, o que relatou lá, mas tinha uma dívida, né? Enfim, que estava desde uma época, né, 2000 e pouco, e estava sendo pago. Então tem essa também, às vezes aparece, mas está sendo resolvida. Na verdade, assim, tem que buscar fundo mesmo. Ela vai trazer a certidão, em algumas situações, vai ser a certidão positiva com efeitos negativos. Isso significa que a pessoa ela já está cumprindo com a sua obrigação. Sim. Então, no meio do caminho, ela resolveu e foi levando. Isso acontece, porque o fisco, o próprio fisco às vezes se confunde com a questão de cobrança de imposto, essas coisas. Então a pessoa tem uma empresa, de repente ela fez o recolhimento, o contador foi lá, fez todos os recolhimentos, aí apareceu alguma coisa aqui. Não, é uma coisa bem comum, mas aí você tem que entender, olhando para a situação específica, aquilo vai te dar um problema ou não. Sim. Então, de repente, não é uma situação... Qual é o peso da moeda ali, né? Exatamente, não é porque que a pessoa vai ter uma dívida aqui que vai influenciar no meu contrato de locação. Eu não vou alugar por causa disso. Então, assim, eu tenho que pesar muito bem essa informação até na hora de passar para o cliente. Porque da forma com que você passar, ele pode se sentir agredido. Sim, fica às vezes até chato, né? Às vezes você comenta. Sim, isso pode te gerar indenizações, então... Tomar cuidado nessa hora. Exatamente, na hora de contratar, na hora de fazer as pesquisas, você vai fazer tudo tranquilo, fala, eu estou com um probleminha aqui e tal, precisava que você desse você comparecesse, conversa com ele e fala, viu, isso aqui pode afetar o comprador, eu quero dar segurança para o negócio. Ele fala, não, eu não sabia disso, então vou lá, resolvo. Já aconteceu situações dessas. Já aconteceu, uma aquisição que um dos herdeiros, só para finalizar aqui, um dos herdeiros ele tinha uma ação de alimentos. Ele tinha conhecimento da seção de alimentos, então ele estava negociando, só que foi lá e entrou a penhora no imóvel. Só que o valor era bem pequeno, era um valor irrisório perto do valor do imóvel. Sim. Só que nós fomos lá, resolvemos, entrou até no meio da negociação e tal, e nós solucionamos aquele problema que tinha ali. Sim. Foi uma situação que a princípio, eu não quero mais trabalhar, mas foi resolvido em 3 dias, 4 dias. Então foi assim, uma coisa que parecia um problema, porque estava penhorado, tinha uma penhora na matrícula do imóvel. Nossa, então, acabou registrado, já. Acabou, vai ter corretor que vai olhar aquilo lá e falar, acabou, já era, perdi a venda. Não tem solução. Não tem solução, perdi a venda. Só que não foi solucionado em 3 dias, a pessoa foi lá, fez um acordo judicial, com esse acordo nós baixamos a penhora, aí demorou um tempo do registro, foram 10 dias para registrar, mas já estava tudo ok. Isso é interessante, o lado que a gente estava falando da assessoria jurídica, do suporte, né? Porque às vezes no primeiro problema, ou analisando
extensão daquele problema, analisando, né, realmente a dificuldade que vai ter em resolver, nem sempre é um bicho de sete cabeças, né? Tendo um suporte jurídico também, né? Às vezes a gente lê ali como corretor, você às vezes não tem o conhecimento e às vezes escutou alguém falar alguma coisa, ou outro advogado falou isso, falou aquilo, você acaba falando, é bucha. E acaba nem, às vezes, deixando de realmente efetuar a venda, a negociação. Exatamente, porque você acha que é um caso que não é resolvido. Mas, às vezes, a situação é até mais simples do que o que a gente imagina, né? E aí precisa ser enfrentado. Qualquer problema que acontece na nossa vida vai acontecer. De um cara ter um probleminha mais, você vai e resolve para ele, e o problema tem que ser resolvido. Alguém vai resolver para ele. Se não for você que vai resolver, alguém vai resolver. Alguém vai ter que resolver, né? Alguém vai ter que resolver, porque ele vai levar essa mesma dor para outra pessoa. E ele vai levando até alguém falar, não, deixa comigo que eu vou resolver a tua situação. E falando em locação, a gente tinha comentado, eu estava até conversando outro dia com você, a gente estava comentando de garantias locatícias, né, das garantias que envolvem um contrato de locação. Sim. Entrando nesses termos das garantias, também quais são as dicas, o que você pode nos passar aí de conhecimento sobre as garantias de locação? Qual é mais vantajosa, não é? Tem isso ou não tem? Qual dá menos dor de cabeça? Não dá? Na verdade, assim, pela vontade tanto do proprietário como do corretor, a vontade é atacar umas 10, 15 garantias. 10. Faz nota promissória, pega fiador, pega garantia seguro-fiança, porto seguro, pega o carro de garantia, sobe. É verdade, aí o corretor também, sabia? Aí isso aí. Então, na verdade, assim, a garantia, você tem que pensar assim, que a garantia tem que cobrir o teu contrato. Sim. Então, o que vai te dar uma segurança maior? Que eu vejo são os 3 aluguéis. Os 3 aluguéis antecipados. Calção antecipada. Calção, ou até mesmo calção, seguro fiança, né? Tá. O seguro fiança, que é uma situação que você não coloca a mão. Aí qualquer problema que tiver, a seguradora que vai... Você aciona a seguradora e tem uma burocracia ali, mas... Burocracia, mas assim, é o que te dá... de tempo e tal, mas estão melhorando cada vez mais. Né? É o que te dá mais segurança. E aí vem a calção, você pode pegar garantia de carro, não tem problema nenhum, garantia de imóvel, você pode... na verdade, dentro das garantias, você pode inovar. Sim. Até os móveis que tiverem dentro da residência, na verdade, você pode inovar. Só que eu tenho que pensar sempre o seguinte, né? De repente, às vezes, a garantia pode te gerar um prejuízo maior. Porque é o seguinte, de acordo com a legislação, se um contrato for sem garantia, você pode pedir o despejo em 15 dias. Então, um contrato sem garantia, você pode pedir em 15 dias. Então, vamos supor que hoje, o mês passado, era para ele pagar no dia 10, ele não pagou. Então, hoje, dia 14, você já tem 4 dias de inadimplência, você vai continuar cobrando, a pessoa virou um mês ali, então quer dizer que você tem um mês em atraso, está virando quase um mês e meio, o contrato está em atraso, você já pode automaticamente pedir o imóvel. Então, vamos lá, eu ajuizei a ação, mais 15 dias, então eu vou ter uma perca aí de aluguel, de receber a locação, 2 meses, 3 meses. 60, 90 dias no máximo. 60, 90 dias. Então vamos jogar aí uns 90 dias, então são 3 meses sem receber o aluguel e fora que o proprietário está te enchendo aqui a cabeça por causa desse imóvel que está sem rentabilidade. Às vezes a pessoa usa esse dinheiro para cobrir uma prestação de um financiamento que tem esse problema. Aí tem o desespero do proprietário. E agora, se você tem lá garantia, tudo bem, calção, ou fiança, aí você entra com o processo, vai ouvir a parte contrária. Cara, já vi ação de despejo demorar 12 meses. Então são 12 meses sem receber. O calção de 3 aluguel cobriu 3, então você ficou com prejuízo de 9. 9 meses de prejuízo. Sim. E fora a dor de cabeça que você tem por causa do proprietário. Então assim, entrega o imóvel também tem mais gasto, né? Nunca entrega do jeito que pegou. Exatamente. Então assim, você tem que analisar muito bem a situação. De repente, eu já vi um caso de uma fiadora que, nossa, me ajudou demais numa questão de imóvel que estava alugando. Ela
era uma sobrinha dela, então ela, toda vez que a sobrinha devia, uns 3 dias, ela cobrava a sobrinha ia lá e pagava. Então a fiadora fez cumprir o contrato em muitas situações. Sim. Então eu não tive dor de cabeça. A fiadora, na verdade, ela não precisou colocar um centavo no bolso Ela dela. teve uma responsabilidade moral, né? Só que foi a responsabilidade moral que fez. Não foi tanto financeiro. Pra mim foi a melhor garantia que eu tive até hoje, foi isso aí, que foi mais moral do que... Então, é importante você entender as situações, analisar qual garantia que você vai pegar para ver se isso vai te fazer um efeito. De repente, o veículo, você pegou o veículo como garantia. Esse veículo saiu da casa, aí você vai ter que entrar com... Nossa. Vai ter que buscar esse veículo Busca onde ele tiver. E a burocracia ser bem maior para você acionar e né, pegar esse bem como garantia, né? Que ele está como garantia, né? Sim. Acho que o calção hoje é o mais usado, né? Antigamente não se falava em calção. Sim. Era fiador e quem tinha fiador era o melhor. Se tem fiador, esse é bom. Era sempre assim, né? Sim. E hoje em dia eu acho que é até mais prático, né? Para você executar, para você, se tiver ocorrer algum problema. Lembrando, é até bom o pessoal saber que calção não é para cobrir aluguel. Você comentou, né? Que fica sem pagar, ficou 90 dias lá, conseguiu ação de despejo. Esses 90 dias você não vai, na hora não vai recuperar aquele dinheiro, o calção vai cobrir sim, no final da execução do contrato, né, da rescisão. Mas não é para, cuidado isso, quem usa o calção para ir cobrindo aluguel que não pagou, isso não existe, né, doutor? Exatamente, quando você faz o contrato, isso é importantíssimo. Fiz o contrato de aluguel, fiz o contrato de locação. Eu previ que nesse contrato que eu fiz, são 3 aluguéis. Uhum. Então eu peguei e fiz o seguinte, eu usei esse mês aqui e eu peguei parte dessa calção, que seria praticamente são 3 aluguéis, eu peguei um para cobrir o aluguel. Ficou só 2. Sim. O que acontece? Eu posso exigir da pessoa que está alugando o imóvel que ele deposite mais um aluguel. Tá. Ou você pode fazer um acordo, fala o seguinte, tudo bem, eu vi que você está passando por dificuldades, mas é o seguinte, eu preciso que você perfaça os 3 aluguéis aqui, porque faz parte do meu contrato. Então você pega e vai pedindo para ele depositar em parcelas para ele completar os 3, porque faz parte ainda do contrato. O contrato não é porque você usou para cobrir aquele aluguel e deixar o proprietário tranquilo que ele vai ficar desguarnecido, porque aquele contrato prevê 3. Tem essa flexibilidade então, né? Existe essa possibilidade, é lógico, de um acordo comum, né? Exatamente. O proprietário fala, não, concordo, e aí vamos fazer um parcelamento, enfim, aí tem que ser um acordo ali, né? Sim. Mas que seja, deixe bem claro que se você tem um imóvel alugado ou você está pensando em alugar, a calção é uma garantia vigente de contrato, do prazo que foi estipulado do contrato. Ele garante a multa, ele garante reforma, sim, que precisa uma fazer os danos, a manutenção. Então ele cobre, na verdade, ele serve para cobrir os débitos no final que surgir, né? Exatamente. E assim, é importante identificar que eu tenho responsabilidade com esse dinheiro, se for calção. Peguei esse dinheiro e eu preciso ter responsabilidade com ele. Sim. Eu peguei hoje, vamos supor que um aluguel de R$1.000, peguei 3 meses de aluguel, ele pagou 3 meses de aluguel como calção. R$3.000 de calção. R$3.000, ficou 5 anos, eu tenho que devolver os mesmos R$3.000? Não, tem que ser atualizado, porque o dinheiro ele tem corrigido poupança? Corrigido, exatamente. Corrigido poupança. Então você tem que corrigir, devolver ele corrigido para a pessoa que deixou o dinheiro ali. Outra coisa também, são três aluguéis no valor de calção. O teu contrato prevê que em 12 meses tem um reajuste, então você pode pedir o reajuste do valor da calção também, depositar a diferença, porque são 3 aluguéis você previu, a não ser que no teu contrato seja um valor fixo. Então, o valor fixo é 3.000, então você vai depositar os 3.000, deixar rendendo esse valor. No final do contrato, se ele cumpriu todas as obrigações, você devolve o calção devidamente corrigido, né? Corrigido. Então é importante isso. E é interessante também a gente analisar hoje, né, que está em alto o IGPM. Eu estava até pensando esses dias, né, porque é um índice que a gente colocava no nosso contrato, né, ou ainda muitas pessoas colocam, mas
hoje tá mais difícil para você. Você falou de corrigir o aluguel, né, num determinado prazo. Geralmente 12 meses, ou depende do acordo, mas geralmente são 12 meses que faz a correção do IGPM, né? Só que o IGPM está muito alto. Então, se a gente corrigir o IGPM hoje, você acaba perdendo o negócio. Às vezes, já aconteceu isso, de eu vender um imóvel para um cliente que a parcela do financiamento, lógico que ele tinha garantia, tinha entrada, né? Mas a parcela do financiamento era mais barata com o reajuste do aluguel que ele ia pagar no mesmo bairro, né? O imóvel até que ele comprou é melhor do que ele alugava, mas ele falou, cara, eu um ano pagando, né, certinho e tal, fazendo a minha obrigação, né, lógico, é uma obrigação, né, mas pagando ali em dia, né, dando dor de cabeça, e tentei negociar com ele irredutível. O proprietário não quis negociar, não quis impor outra taxa nesse reajuste, né, e aí ele acabou falando, cara, subiu muito, subiu tipo 250, 300 reais o meu aluguel e não compensa, né, eu ficar mais no imóvel. Isso deve acontecer ainda, né? E como que está hoje esse lado da correção, do índice? O que está acontecendo? Assim, está tendo muito assim, desistência por causa disso, uma renovação ou não? O pessoal está sendo mais flexível, os proprietários? O que eu senti foi que houve muita flexibilização. E eu acho que nada mais justo, porque se você onerar demais a outra parte, ela pode te dar um problema. De repente a pessoa deixa de pagar. Deixa de pagar, ele vai deixar de pagar, porque realmente fica inviável. Se você comparar lá 30% de GPM com 6% de inflação, quer dizer, ele recebeu 6% de aumento do salário dele, enquanto o GPM bateu os 30%. A diferença, se você colocar, é muito grande, muito grande. E aí qual que é a minha intenção? Eu quero manter aquele imóvel locado. E outra, qual que é a garantia também? Que outro inquilino vai pagar aquele valor. De repente você vai ficar com o imóvel parado e ele não vai te gerar renda. Estoque parado, dinheiro parado. Exatamente, ele vai te gerar renda. Gente, na verdade, assim, todos nós precisamos ser flexíveis no nosso dia a dia. Então, por que não sentir a dor do outro, né, que está do outro lado ali, por que não sentir a dor do outro e tentar ajustar o mais próximo possível? Tudo bem. Não vamos nem para mim, nem para você. Vamos manter nos um denominador 15%. Mas aí vai ficar difícil, vamos fechar nos 10%. 10% já está acima da inflação. Ou você pode atrelar a um outro índice que seja mais justo. Sim. Porque o judiciário, se não for você ou o proprietário, alguém vai ajustar. Se ele provar para o juiz que ele está tendo perca demasiada, que o negócio está ficando acima do normal, imagine vira 30 esse ano, depois mais 30 o ano que vem. Imóvel comercial é um problema disso, né? Porque até o residencial, beleza, né? É igual nesse caso, né? Até para ele, acho que foi até interessante para esse cliente nosso, porque ele acabou até realizando a compra, né? Acabou efetuando a compra. Mas o comercial deve ser complicado, né? Porque você está lá, imagina a estrutura de uma empresa, uma fábrica, uma indústria, você está lá tudo montado. Você sair depois de 3 anos, né? Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente esses contratos de longo prazo, você reajuste, porque é não onde o proprietário quer achar a empresa cresceu agora. Você tem que pensar o seguinte também, né? Com essa situação de pandemia, provou que as pessoas podem trabalhar em casa. Então, assim, o que vai acontecer? Muitos imóveis, a empresa pode optar por falar assim, não, eu prefiro que vocês trabalhem em casa. Isso são opções de mercado. Mas muitos imóveis, você passando pela cidade, você vê muitos imóveis comerciais parados. O que você quer? Você quer o teu imóvel parado sem render ou você quer ele render o tempo todo? Então, mesmo que seja uma empresa que você acha assim, essa empresa não vai sair daqui. Ela nunca vai sair daqui. E se de repente bate uma louca no proprietário e fala, não quero mais isso? Ele te dá uma receita e sempre te dá uma receita legal. De repente ele fala, não quero mais esse imóvel, e aí ele vai para um imóvel ele vai para um imóvel que vai garantir um valor menor. Então, assim, é melhor eu ser flexível, manter, né? E manter essa pessoa que sempre pagou direito, do que ele sair e deixar meu imóvel, porque de repente um novo processo, um novo, né? Não conhecendo, não tendo um relacionamento com o novo inquilino, né? Digamos assim, com o novo cliente,
pode ocorrer problemas que ele, né, em situação não só de não pagamento, né, de cuidar do imóvel, enfim, né, tem Ele pode N motivos, né? E a empresa também não impede ela de entrar com uma revisão, uma ação de revisão de aluguéis. Tem Então, essa ela vai possibilidade, entrar, né? tem a possibilidade. Então vai entrar com uma ação de revisão de aluguel e vai, em alguma situação, pode ganhar. E aí você não quer, você evita o máximo possível a judicialização das coisas. Né? Dentro do imobiliário você tem que evitar o máximo a judicialização. Né? Tudo resolvendo de forma extrajudicial. Então, por que não parar com o meu cliente aqui, ao invés de eu esperar o juiz decidir alguma coisa, eu venho aqui. Algo amigável, né? Algo amigável. Então, sim. Acho que... E você sabe onde que, quando eu lógico que não é minha especialização e né, não estudei direito, mas analisando, assim, a gente passa por esses momentos, né? Sabe onde que eu vejo o efeito disso, quando acontece algo que vai para o que você falou aí do pequenas causas, ou vai para judicialização, vai para esse lado aí que você fala 1 ano para resolver às vezes. Você sabe onde que eu vejo? Que todas as vezes poucas vezes na verdade, mas todas as vezes que aconteceu isso, foi falta de comunicação entre, às vezes, imobiliária, né, como intermediador, ou se não existisse uma imobiliária, realmente locador e locatário, proprietário e cliente, mas essa parte amigável e a falta de comunicação nesse sentido de tentar resolver o problema. Então, não, vai, já põe no pau lá, da jeito que fala, né, vamos resolver. Então, às vezes é tão simples, né, quando você tem uma comunicação mais direta, objetiva, né, você consegue evitar N problemas, né. Eu acho que eu passei por isso também, como alugando imóvel também. Eu acho que, cara, poderia ser resolvido tão mais simples, né? E acaba levando para... E o problema vai virando uma bola de neve, né? Um negocinho que podia ter resolvido no dia, prolonga por, às vezes, anos, né? Isso é complicado, né? A judicialização, assim, falar que alguém vai sair bem de lá, tá, você ganhou um processo, mas foi uma baita de um problema, e foi para audiência, e levou testemunho, expôs pessoas, passou estresse. Para que isso? Se você pode sentar e conversar com a pessoa. Tem pessoas que se segue, né? Vamos pro próximo, e enfim, às vezes fica empacando também no negócio. Exatamente. É complicado. Por isso que é bom, né, a gente ter o auxílio, o suporte de, às vezes também ali não... Eu vejo muito isso em você, né? Não só na parte burocrática do negócio, mas também, que você também trabalhou com isso, né? Mas na parte também ali de estar negociando, de estar... Ele fala mais corretor, viu, Raí? Mas ele, se virar um corretor do dia para noite, vai ganhar dinheiro, porque ele entende, né, da negociação e consegue essa comunicação que a gente está falando, porque às vezes também o suporte acaba, se o lugar for muito ali, né, taxativo, acaba virando um problema também, né? Nosso lado comercial tem que ser um flexível, né? Tem que achar um melhor caminho, né? Assim, pela experiência que eu trouxe do ramo bancário, que é muito ágil, né? O ramo bancário. E essa experiência me trouxe esse jogo de cintura de negociação, de sentar e negociar, porque na verdade você precisa, tudo na vida é negociável. Então você senta lá e vamos tentar resolver. Tem uma dor e uma solução, né? Exatamente. Tem que resolver. Então esse jogo de cintura eu sempre, eu fui me formando dessa forma, fui adquirindo esse jogo de cintura nas negociações, porque banco é negociação. Você senta lá, vamos negociar, então, senta aqui do lado, você tem que convencer a pessoa que está do outro lado. Você fazia o que mesmo no banco, né? Nessa parte? Faz até hoje, né? Faço. Trabalho... Financeiro, né? Eu trabalho na área do crédito mesmo, da recuperação. Então eu sento com outra pessoa, vou negociar, eu negocio com as pessoas, então participei de várias rodadas de negociações. Morei um tempo em Brasília, outra história, né? Morei em Brasília e lá eu participei. Não foi vereador, foi prefeito, né? Não, lá não tem vereador, é deputado. Deputado, não foi vereador. Deputado estadual, chegou assim. Então lá, e lá eu participei de rodadas de negociações lá, que tinham rodadas de negociações dentro do tribunal, do Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal. E eram conciliações, né? Então você tinha que atendia um cliente, depois atendia outro, e nessa negociação, e a pessoa do banco está aqui, viu, ele fez uma proposta X e vamos lá. Você ficava na intermediação ali. Você fica igual um louco. Fica igual um louco lá, mas,
Cara, Mas é um aprendizado do caramba. Eu falo assim, tem muita gente que não tem paciência para isso. Por isso que eu evito judicialização. Porque exatamente eu fui criado no ramo que tem a negociação, tem o judiciário, assim, que rola muito, mas a tentativa se inicia pela negociação. O escritório começa pela negociação. Legal. Ele nasce pela negociação. Tanto que a parte mais rentável é a negociação. Quando fala assim, viu, vai me dar prejuízo, o banco já fala, vai ajuizar a ação, já vai ser prejuízo. A ação nunca é lucro. Sim. Ela nunca é lucro, é um prejuízo. Sim. Então, mas vai ter que ter todo um investimento ali, exatamente, né, advogado. Na verdade, assim, colocar uma empresa para cobrança. Ele é um prejuízo assim, a curto prazo, tal, Sim. mas é porque você vai demandar dinheiro, vai demandar tempo, não que você não vai recuperar, mas leva mais tempo. As negociações não, você já resolve ali logo no começo. Então, ágil, né, quando você prolonga. Não, assim, só corrigindo não significa que seja prejuízo, né? Eu acho que é uma situação mais complicada, é mais complexa entrar no judiciário. Então, se você consegue resolver extrajudicialmente, tranquilo, é muito melhor. Por isso que tem banco que liga, às vezes, fala assim, viu, tem uma dívida aqui, pague X, aí tá tudo, tem muito isso, né? O pessoal fala, porque já para não prolongar, né? Não, já quita a sua dívida aí, que você tem um X valor, faz um valor bem baixo mesmo, né? Ou às vezes até da dívida sem reajuste, né? A dívida atual lá atrás, né? Uhum. E tem muito isso, né? Que já resolve porque é isso que você está falando. Realmente, quanto mais você vai entender as dores das pessoas, né? Porque você tem que entender o que aquela outra pessoa. Você tem que se colocar também. A empatia, pessoa que negocia, né? precisa ter empatia. Então, você está aí desse lado, eu estou desse lado. Se eu não tiver empatia, eu não vou recuperar. Primeiro que eu não vou recuperar, porque eu não vou entender qual que é a sua dor. Sim. O que você tem para me apresentar. Sim. Então, de repente, a tua condição ela foi minimizada. Então, você não tem condições de pagar tudo. Então, por que não parcelar, fazer um acordo de refinanciamento, tentar um pagamento, aumentar o prazo, diminuir o valor da parcela. Então, assim, eu vou encaixando dentro das negociações o que é melhor para mim. De repente, a pessoa está lá com um bem que está enroscado, fala, viu, é melhor eu devolver e começar do zero. Porque às vezes a dívida fica tão alta que você não consegue pagar mais. Então aí traça seu nome. Você fica travado, sua vida fica travada. De repente você precisa voltar, dar um passo para trás e falar, vou recomeçar. Sim. Dar um passo para trás e vou recomeçar. Bom, começa de novo. E esses recomeços são às vezes o melhor. Sim. A partir dali que a pessoa voa. Então é necessário repensar as situações, dar um passo para trás para recomeçar com força total. Para caminhar para frente, isso aí. Exatamente. A live tá boa, a live tá legal, um tema bem abrangente, dá pra gente ficar 3 horas aqui conversando, mas eu queria dar uma pausa aqui para perguntar pro Raí aí, no suporte, falando de suporte, mas nosso suporte aqui fica ali atento a tudo. Tem alguma pergunta, Raí? Tem alguma dúvida que o pessoal comentou? Aqui nós temos, na verdade, uma participação de algumas pessoas, bastante gente hoje na live. Legal. Tivemos a Maiara Freires, que estava na live anterior, antes de cair, tivemos um problema técnico, para quem não sabe. Ao vivo é isso, o áudio voltou. Pô, que bom. A Rayane me avisou que o áudio voltou. Gabriela Freire também falando que voltou. Que bom. Ricardo Freire também avisando que voltou. O Raí comentou, né? Esses comentários do que o áudio voltou, porque, para quem não sabe, né, caiu no começo da live, né? Teve um problema técnico, caiu o áudio. E aí, da Juju também falando que voltou. Legal. Tem alguma dúvida? O pessoal tem alguma pergunta? Vamos aproveitar esse momento que temos aqui o doutor. Eu vi um comentário aqui, na que estavam falando sobre as garantias, né? As garantias de locação? Aqui, na verdade, aqui é o Everton Gines, falando: assessoria jurídica, além da segurança na compra, traz economia e previne muita dor de cabeça. Sim, exatamente. Traz economia e previne muita dor de cabeça.
Com certeza, né? Dor de cabeça é o que mais vai prevenir você fazendo esse levantamento antecipado, né? Da documentação, da análise você está falando de crédito, né? Da análise de crédito também do cliente, né? Numa locação, numa compra. É responsabilidade, né? Acaba sendo responsabilidade. De repente você pode onerar a pessoa e assim, até com uma função social, né? O atendimento humanizado que eu falei. Sim, então você entende a pessoa que está adquirindo, fala, viu, não é melhor você adquirir um imóvel, ou você tem potencial para adquirir esse imóvel, vamos voltar, esse imóvel aqui é melhor. Então você encaixa, né? Você vai entender, né? Como corretor, você vai entender o que ele está precisando e vai encaixar na situação dele. Entender a necessidade. Entender para atender, né? E eu tenho uma dúvida. Aí tem uma dúvida, ele sempre traz uma dúvida. Eu acho que ele fica na casa dele pensando, doutor, qual que é o tema? Qual que é o entrevistado? Aí ele fica lá na casa dele pensando, sabe, eu chegando lá, eu vou falar isso. As dúvidas chegam na hora. Eu tô brincando, eu sei. Mas você falou dos imóveis que, por falta de regularização, né, então tem algum impedimento para realizar o negócio e tal. E eu gostaria de saber desculpe se eu errar o termo, porque eu não tenho, faz tempo que eu não vejo, mas a averbação, né, de uma construção, a averbação de uma obra, o que isso emperra na negociação, o que emperra? O que implica, né? Vamos lá. A dúvida do Raí é o seguinte, não sei se o pessoal escutou bem, a dúvida dele é a averbação do imóvel, ou seja, o imóvel que na matrícula não se encontra com a total construção, ou, né, ou às vezes nada, né, às vezes só tem o terreno ali, isso. Né, ele não foi averbado junto à prefeitura a parte da construção do imóvel, e que isso pode prejudicar na venda, né, creio que seja na venda do imóvel, né, qual a dificuldade que você vai ter, vai encontrar numa negociação aí de contrato ou escritura, né? Escritura, com certeza eu já vou falar para você que não dá certo, mas vamos lá. Já vou até antecipei que a escritura já é cartório. Não impede. Não é que dá certo, mas não impede que vá ser comercializado. Sim, assim. Você, na verdade, só que assim, você vai estar comprando um terreno, só que não é só um terreno, você está comprando uma construção. Isso implica talvez questão fiscal, isso aí eu não vou entrar nesse assunto, porque é o seguinte, você tem o valor do imóvel do terreno em si, cru, ele é um valor. Sim. Com a construção é outro. Então, a pessoa que adquire ali só na matrícula o imóvel, ele não está adquirindo a construção. Então, quem vai ter que regularizar a construção? Aquela pessoa que está comprando. Vai caber a você a pagar as taxas e tributos. Exatamente, mas quem gastou foi o anterior. Então, pode implicar aí muito de uma situação fiscal, né? Porque o seu patrimônio vai aumentar demais. E aí, como que você vai justificar que o seu patrimônio aumentou desse tanto? Então você tem um terreno que tem um valor de 200 mil e uma construção que tem um valor de 300. O imóvel é 500 e você comprou, você pagou 500. Você vai ter que justificar depois por fisco, porque esse é acréscimo do patrimônio, exatamente, é o acréscimo do patrimônio. Então isso pode implicar muito mais na questão fiscal do que mesmo na compra. Na compra sem problema nenhum. Depende da compra também, né, doutor? Depende da compra. Financiamento também então, não dá, né? Financiamento aí não. Aí depende, porque a compra dos imóveis tem a compra à vista, né, que daí você consegue, lógico, com o suporte jurídico você consegue adequar ali, né, e consegue ajustar da melhor maneira possível um contrato de compra e venda, uma escritura, enfim, mas fica mais fácil, né, de resolver, né? E aí tem a parte do financiamento. Não vai dar financiamento. Que daí não dá financiamento. Não dá financiamento, porque vai vir o engenheiro da Caixa, isso, né? Da Caixa, do Bradesco. Por que acontece? O engenheiro do banco, quando o engenheiro vai fazer a vistoria do imóvel, a avaliação, porque fica alienado ao banco, é uma garantia do banco, então por isso que existe a engenharia também, além de ver a estrutura do imóvel, está habitado, enfim, comprovar aquilo que o corretor está vendendo, né? Em fotos e vídeo. Então ele vai até o imóvel e nessa visita do imóvel, a documentação que ele confronta é a matrícula e o IPTU, porque o que acontece? Às vezes tem o terreno, tem a casa, não está registrado a matrícula, mas às vezes não, sempre, porque a prefeitura de Sorocaba não passa em branco, sempre está cobrando o IPTU, passa aqui por cima, drone
avião, Faz sei um lá. puxadinho no fundo, semana mês que vem, Cara, pode ter certeza. mês em dezembro, em janeiro já vai vir. A dívida tá vindo. Então o que acontece? Ele faz esse confronto de informações, né? Analisando a área construída e a área que consta na matrícula. E confrontando essas informações tem que bater, né? Sim. O mais correto, o mais seguro é deixar tudo certinho. A matrícula tem que estar tudo certinho. Sim. Então, Por isso- para finalizar, é importante isso. Por isso a importância que a gente começou falando nessa live da matrícula. Sim, matrícula. Né? Isso é muito importante porque o corretor às vezes fala assim, pô, mas custa R$60. Até concordo, por exemplo, você pegar 100 imóveis em 3 meses, 2 meses, sabe, uma captação mais ágil, pô, tirar 60, 100 matrículas R$60, é um investimento um pouco mais alto. Porém, tem outras maneiras também, você pode pedir a matrícula, uma cópia, né? Pode tirar online. Às vezes, só mudando um pouquinho de assunto, às vezes o processo já está aprovado na prefeitura, falta só o quê? A regularização da matrícula. Falta só isso. Ah, sim, só averbar a matrícula na Só matrícula mesmo. averbar a matrícula. Então, falta Coisa mais simples, né? Coisa mais simples, de repente a pessoa fala, Ah, não, mas já está cartão de aprovado, registro. como que não está escrito aí? Porque o vendedor ele não é obrigado a saber disso. Ele acha que já fez o procedimento da prefeitura, O engenheiro foi lá, assinou a planta. está aprovado, tem uma BITS, beleza, então está tranquilo. Só que aí ele tem a obrigação e o dever de chegar na matrícula e averbar essa construção, só que não faz. E às vezes a leitura, se ela não for detalhada da matrícula, você acaba não percebendo que essa construção não está averbada. Você só vê lá Tem que tomar bastante atenção ali. o terreno tem a metragem X, Y, Z, confronta com tal. Você leu ali, mas não tem construção. Sim. Ou parcial, né? Às vezes ele ampliou, igual você estava falando, fez um puxadinho, enfim, né? Sim. Tem E aí que o ver corretor essa- foi lá, peraí, eu li na matrícula, essa parte aqui não está regularizada. Sim. Aí a pessoa vai fazer um financiamento. Quando chega lá na parte do financiamento, ela não consegue aprovação exatamente por causa disso. Aí toda negociação que você já fez bonitinho, você sentou aqui, vamos fechar, fechou o negócio, tal, aí você vai arrumar um complicador lá na frente. E aí você vai ter que explicar o porquê que você não tinha visto isso logo no Só que lá começo. na frente é tarde demais às vezes, né? E de repente você Porque perdeu, pra acabou de você, perder uma compra, uma venda. Para você depois explicar isso. E aconteceu isso. Você está falando um caso que aconteceu com a gente aqui recentemente, faz uns 4, 5 meses. A gente pegou um imóvel, fizemos a venda do imóvel, só que o imóvel, na proposta, a gente já tinha puxado a documentação, não tinha esse imóvel, não só a averbação, né? Ele, na verdade, tinha 2 terrenos no mesmo imóvel, então desmembrado, não constava na matrícula, só que eu estava vendendo os 2 terrenos em um imóvel, né? Então, num terreno tinha a casa e no outro terreno tinha área de lazer. Só que para o financiamento era uma casa só, era um imóvel só, então a gente teve que fazer a unificação dos terrenos. Nossa, foi uma burocracia, mas a gente nunca abandonou o cliente, nunca desistiu do negócio, porque a gente acreditava que tem muito isso também, você tem que acreditar que o negócio vai dar certo. O princípio é isso, pô, acredita que vai acontecer, porque senão, né, você já vai derrotado, quando a gente fala, já vai derrotado no negócio, você acaba transmitindo para o cliente uma insegurança. Então a gente acreditou e buscamos os suportes, né? Então fizemos a regularização do imóvel, fizemos toda a parte do cartório, parte de prefeitura, verbação, enfim, resolvemos tudo isso, foi 60, 90, foi quase 90 dias, não foi um prazo curto, mas sempre ali a gente acompanhando, porque assim, uma vez que eu me relacionei com o cliente e entendo que eu tenho que realizar aquela conquista do cliente, né, que é o sonho dele ou o investimento do imóvel, cara, do começo ao fim. Não, e o não tanto que você abandona o aprendeu, barco, né? né? O tanto que você aprendeu com essa situação. Caramba. Na verdade, ele vai, qualquer situação que aparecer no teu caminho, ela vai ficar muito mais simples, porque você já aprendeu, você já adquiriu o conhecimento, e aí você vai conseguir resolver isso com muito mais facilidade. Um campo minado que você já sabe onde pisa, né? Exatamente. Porque tem desafios, não tem dúvida. E até o próprio cliente entendeu, viu tudo que estava a dificuldade. Então, numa próxima venda, numa próxima compra, ele já vai estudar essa situação e se ele vier trazer um imóvel para você vender, ele vai falar, mas eu já resolvi a situação. Dessa vez ele não está com aquele problema, porque eu já fui atrás do engenheiro, já resolvi, fui atrás do advogado, e assim foi, e acabou resolvendo a situação dele. Ele traz para você mastigado porque ele aprendeu com você. Sim. Ele vai trazer aquilo de volta, ele fala, pô, o Walter resolveu a minha situação, eu vou voltar com ele, eu quero vender agora, quero que ele venda para mim, não quero que o outro, porque ele já sabe os macetes, né? O diferencial do mercado é esse, né? A gente e além do básico, né? Além somente ali
do beabá, né? Você realmente resolver qualquer obstáculo que ocorrer durante o processo, não largar, né, o cliente, não, né, abandonar e pensar só no resultado final. Não, o processo é o principal. E o marketing hoje ele é violento, né? Porque antigamente assim, sempre se falava assim, um cliente traz 10. Com as redes sociais, com esse negócio, um cliente pode trazer 100, 1000. Gera bem mais, né? Então, Tá, assim, o engajamento é bem do mesmo jeito que também se ele falar algo negativo da sua imagem da empresa, Exatamente. cara, é mais fácil ele falar bom, te indicar e falar bem de você, até às vezes na rede social, mas para poucas pessoas, do que a hora que acontece alguma coisa aí, aí vai espalhar, aí é fácil. Aí, dois lados. Mas o negativo vai falar para 10, o positivo fala para 2. É normal, isso é uma estatística, isso aí já acontece. Não sei porquê, né? Mas porque, não, eu até sei, porque eu creio que a notícia ruim ela espalha mais rápido e ela. Você pode ver, você liga. O impacto é muito maior. Você liga a TV só tem notícia ruim. Sim, o impacto é maior. Mas porque chama atenção, porque a pessoa quer falar. Mas não que ela não tenha o direito disso, estou falando isso. Mas no sentido assim, cara, não espere, faça sempre o seu melhor, né? Não esperando resolver o problema do cliente, é lógico. Que indicação vai vir, isso é fato. Mas tome cuidado, mas muito cuidado, né? Conserte o erro. É isso que eu queria colocar esse conceito. Porque a gente está sujeito a errar, ninguém é perfeito, né? Mas no erro, cara, assume a responsabilidade e conserta, cara. Porque fica mais bonito, né, doutor? Do que tentar, vou falar com o meu advogado, vou te chamar o jurídico. Não, cara, lógico, né? O jurídico vai te dar os suporte, mas eu não digo isso, né? Pense que, né? Tenta resolver. A gente está falando de comunicação, né? Tenta ser comunicativo ali com o negócio, com o seu cliente, que você vai ter um futuro melhor. Aqui temos também cadê ela? Nathalie Carriel 01. Ela falou assim, boa noite, a live vai ficar salva. É que eu só conseguia entrar agora. Então para quem acessou agora no final, né? Pessoal, vamos saber então. Obrigado por tudo, para todos e todo mundo aí que está comentando, que está participando, que nos ajudou falando aí, o áudio voltou, né? Comentou aí também, o Rodrigo, o pessoal que passou aí, não vou lembrar o nome de todo mundo, muito obrigado. Continue acompanhando toda quinta-feira, às 8h08, tem a live, sempre com um tema diferente, um entrevistado diferente. E, respondendo a sua pergunta, a live ela não fica gravada no Instagram, porém, 2, 3 dias ela já está no YouTube, a gente sempre está informando no Instagram que está disponível no YouTube. Então já aproveita, se inscreve lá no canal MV8Cast no YouTube. Já estamos no 9º episódio, está crescendo, graças a Deus, 9º episódio. E você já pode desfrutar de todos os episódios que estão lá gravados. Todas as lives ficam lá, mais os cortes que o nosso amigo Raí faz, que também é bem legal, bem interessante, os cortes do tema que foi feito a live. Pessoal, agradeço de coração. Só deu uma perguntinha, vai de novo. Pode ir. Então, queria agradecer ao Dr. Medeiros que dispôs do seu tempo para passar um pouco, né, do conhecimento do direito imobiliário, que é muito amplo, né? Muito amplo, né, doutor? Eu acho que talvez um dia inteiro a gente consegue pincelar o básico, mas vamos com certeza trazer novamente o doutor com um tema do direito imobiliário, ou um outro tema que a gente possa abordar mais especificamente, né? Até a gente faz aí futuramente uma pesquisa melhor e vamos trazer um tema bem legal também. Agradecer ao doutor que compareceu, que teve aqui, não é de hoje, viu? Eu já estou tentando trazer o doutor, vamos fazer live. Calma, não vai fazer. No tempo certo. No tempo certo. E, graças a Deus foi hoje e estou muito feliz e te agradeço de coração mesmo por ter comparecido. E é nosso parceiro da MV8 Business, né? Se quer dar sua última palavra, sua última frase, fica à vontade. Eu só queria agradecer mesmo, queria agradecer ao Raí, a você, ao Walter pelo convite. É sempre bom falar, né, da área que a gente atua, um pouco da história, né? Para o pessoal conhecer. E agradeço mesmo de coração pelo convite. Eu algumas vezes neguei, mas... Relutou, mas aqui não consegue, o pessoal reluta, mas acaba
acaba cedendo, porque nós é chato, né? Então, vamos fazer, é legal. E aí, Fala igual a Raiane falou que é iniciante, depois eu quero fazer depois que você faz, você começa a fazer em casa, faz em outros lugares, é legal. E agradecer nossos apoiadores também, que sempre está de uma forma direta ou indiretamente nos ajudando. Dinamo Design, que é nosso amigo Raí, o Instagram estará nesse vídeo depois no rodapé. Doutora Mônica Romano e Coeduc, do nosso amigo Max, MV8 Business. É um novo conceito imobiliário. Se você quer conhecer o doutor pessoalmente, tirar dúvidas, você corretor autônomo ou corretor que esteja precisando de um espaço para você atuar no segmento, para você atender o seu cliente, para você ter um suporte jurídico, é isso que nós oferecemos. Também o marketing, nosso Raí, o suporte do marketing, de design, para você também alavancar nas redes sociais. Venha bater um papo, tomar um café aqui com a gente, será muito bem-vindo e você com certeza vai entender o nosso conceito, que é realmente inovador aqui em Sorocaba e região, não tem nesse formato que a gente está montando, e é bem interessante. Você também pode participar do nosso podcast, fazendo parte da MV8 Business. Muito obrigado a todos de coração, um grande abraço, até a próxima, quinta-feira que vem, às 8h08, MV8 Cast no YouTube, segue lá que já está no ar o último episódio, né, que tivemos no Outubro Rosa, que foi Mônica Romano e Milena Guedes. Então segue lá também para você ver. Acabou de sair, está fresquinho no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima.